Está vendo imagens das queimadas que se multiplicam aqui na região do entorno nesta última semana do inverno. O Corpo de Bombeiros está tendo muito trabalho. Por causa de incêndios, fumaça incomoda morador de Valparaíso. Tem gente trabalhando de máscara. Pais revoltados e com razão. Alunos da Rede Municipal de Educação de Lusiânia estão sem aulas. Servidores começaram a semana em greve. E hoje é terça-feira, tem TV Trabalho Luma Soares. As startups e empresas que investem em atividades tecnológicas estão invadindo o campo. Tem produtores usando aplicativos para reduzir os custos. Ótima tarde para você, é sempre muito bom ter a sua companhia na hora do almoço. A gente começa falando da greve dos servidores da Rede Municipal de Educação. Várias escolas estão fechadas, outras funcionam parcialmente. Os pais de alunos estão preocupados. Poucos alunos chegaram hoje para a aula nesta escola no centro da cidade. Pela manhã, apenas uma das 19 turmas tinha professor. Na dúvida se teria ou não aula, a Jéssica trouxe o Cauã, mas eles tiveram que voltar para casa. Inclusive, ele vem numa van escolar. Só que hoje eu optei por trazer ele, né? Porque a gente não sabe, que a última vez ele veio, a van deixou ele e ligaram avisando que não tinha aula, aí tive que vir buscá-lo. Porque a gente não sabe, eles não avisam quando vai ter, se não vai ter, e a gente fica sem saber. O Denis deixou o filho em casa e veio sozinho até a escola para saber até quando a greve continua. Eu até peguei o contato com a professora, entendeu? Ela disse que assim que sair de greve, ela nos avisa, né? Mas está meio difícil, porque a gente tem que estar se desdobrando, a gente tem que estar vindo aqui na escola de vez em quando para estar sabendo se realmente vai voltar ou não. Para o Luciano, os transtornos são ainda maiores. Ele é vendedor e não tem com quem deixar o filho durante o dia. Aí o jeito é levar o Caio junto enquanto trabalha. Tem que estar comigo o tempo todo, não tem como deixar, só eu, minha esposa e ele não pode ficar sozinho em casa. E é comigo o tempo todo, ansioso, querendo fazer alguma coisa. A greve começou oficialmente ontem, mas desde a semana passada os alunos já estão sem aula. É que para tentar negociar com a prefeitura, os professores começaram fazendo algumas paralisações em dias alternados. Eles se reuniram em assembleias até decidirem pela greve. Entre as reivindicações estão reajustes salariais, auxílio alimentação e adicional de periculosidade para alguns cargos. Os servidores garantem que não querem prejudicar os estudantes, mas não devem encerrar a greve enquanto não houver um acordo com a Secretaria de Educação. Eu também sou mãe, o meu filho também está sem aula. Então, assim, infelizmente a gente não tem jeito, a gente já tentou de todos os recursos, mas a administração pública de Lusiânia não atende os nossos anseios. A gente está numa condição que a gente não tem mais como suportar. As dívidas chegam, o nosso salário não tem reajuste. Então, assim, a gente também tem que sustentar a nossa família. Uma reunião entre a Secretaria de Educação e representantes do sindicato da categoria aconteceu hoje pela manhã. O resultado dessa reunião ainda não foi divulgado. A gente espera que se chegue logo a um acordo, afinal os alunos são os maiores prejudicados com esse impasse. Nosso assunto agora são as queimadas. Dá só uma olhada nessas imagens que foram feitas ontem à noite pelo nosso cinegrafista Francisco Oliveira. Olhando assim, parece neblina, né? Mas não é não, viu? Isso aí é resultado de uma grande queimada que atinge uma grande área entre Valparaíso e o Jardim Gá, equivalente a 10 campos de futebol. O incêndio começou no fim de semana, é tanta fumaça que o pessoal está trabalhando com máscaras. Uma situação realmente muito complicada. Desde sábado os bombeiros estão combatendo o fogo, mas ainda não resolveram a situação por lá. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com a repórter Thalia Santos. Thalia, boa tarde para você. O trabalho não está nada fácil para os bombeiros não, né? É isso mesmo, Anderson. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, no final das contas, o transtorno é para todo mundo. Para quem mora perto desses locais, para quem está passando na estrada, perto de vegetações que estão pegando fogo e, é claro, para o Corpo de Bombeiros, que nessa época do ano precisa trabalhar dobrado. Para se ter uma ideia, esse ano aqui na região do entorno, o registro de queimadas está com um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu estou aqui ao lado do Major Juliano Borges, subcomandante do Corpo de Bombeiros. Ele estava me contando que uma das maiores dificuldades dos bombeiros aqui na região é coordenar as equipes quando acontecem mais de uma queimada ao mesmo tempo. Major, boa tarde para vocês. Hoje o Corpo de Bombeiros aqui de Lusiânia, ele tem um efetivo suficiente para cuidar desses casos, de todas essas queimadas quando acontecem ao mesmo tempo? Boa tarde para você.
Boa tarde. Nós temos um efetivo suficiente para trabalhar principalmente na fase preventiva da Operação Cerrado Vivo. Nesta fase, o Corpo de Bombeiros vai instruir a sociedade para evitar as queimadas, evitar atear fogo no lixo, no mato, nos quintais baldios e, sobretudo, atuar no princípio do fogo, antes que ele se transforme no incêndio. E aí acaba facilitando um pouco, né? Não precisa deslocar tantas equipes assim se o incêndio for combatido logo no início, né? Justamente, é preciso a colaboração, a ação conjunta de toda a sociedade para a gente evitar esse grande mal. E uma outra dificuldade também, Major, que a gente tem acompanhado aí, é quando os bombeiros conseguem controlar o incêndio, mas mesmo assim continuam aparecendo focos. A gente teve um registro ontem aqui em Lusiânia, entre Lusiânia e o Jardim Ingá. A queimada foi ontem, mas hoje a gente ainda tem registro de focos. O Corpo de Bombeiros, ele fica acompanhando isso? São muitas ocorrências e geralmente as equipes são empenhadas para outros atendimentos. No entanto, o nosso centro de operações, através do 193, que é o número de emergência, vai estar monitorando essas ocorrências e o ressurgimento delas. E a gente tem imagens também, Major, de pessoas tentando controlar o fogo próximo de casas. Muitas vezes esse morador podia ter resolvido o problema antes, né? Evitando colocar fogo em lixos, em terrenos baldios, jogando bitucas de cigarro no chão. Justamente, a prevenção é a solução para essa situação, principalmente nesse período extremamente crítico, onde a gente tem inclusive a regra dos 30, ou seja, temperatura acima de 30 graus Celsius, ventos acima de 30 km por hora e umidade relativa do ar abaixo de 30. Período crítico, proibido, queimada e atear fogo em vegetação. Ok, obrigada pelas informações, Major. Bom, a gente sabe que o que resolve efetivamente as queimadas são as chegadas das chuvas, mas infelizmente a previsão por enquanto não é boa. Agora, na semana que vem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, devem acontecer algumas pancadas de chuva aqui na região, mas que não resolvem o problema. Chuva mesmo, a gente só pode esperar aí para o mês que vem. Anderson? A gente está precisando de uma chuva, né, Thalia? Obrigado. E o pessoal precisa ter conscientização, atear fogo no mato não dá mesmo. Bom trabalho para você, Thalia. Ontem a gente mostrou aqui no Jornal Anhanguera o estrago que um motorista de um caminhão causou na Vila Juraci, aqui em Lusiânia. O veículo transportava uma retroescavadeira, a máquina enroscou nos fios de alta tensão, derrubou postes e deixou o pessoal sem energia elétrica por lá. Essa confusão toda foi no começo da noite de domingo. Só que a história não terminou por aí não. O dono do caminhão disse que depois desse incidente, o veículo que ficou estacionado num posto de combustíveis foi furtado. Resultado, na fuga, o ladrão teria arrancado a fiação de outras ruas. Esse é o momento em que o caminhão é levado, segundo o dono. Ele disse que preferiu não guardar o veículo e a retroescavadeira no galpão e pediu autorização para deixar ali. Quando o funcionário chegou no dia seguinte, teve uma surpresa. Ele veio aqui pegar o caminhão no posto, né, com a máquina carregada, e não achou nada. Ele achou que eu tinha guardado ele no galpão. Aí ele foi lá no galpão e viu que não tinha máquina nenhuma. Aí ele se dirigiu à minha casa e pediu me chamou, acordando, falando que tinha levado o caminhão e a máquina. Aí eu fui com ele lá para o CIOPS, passei aqui, não vi nada, né, e fui lá para o CIOPS fazer a ocorrência. Após o furto, os moradores da região disseram que ouviram um barulho. Segundo eles, o caminhão passou pela rua e arrancou a fiação de energia. Esse veículo tem as mesmas características do que foi furtado. Desde então a gente está sem luz, sem internet, sem telefone. O dono do caminhão fez o boletim de ocorrência, o veículo e a retroescavadeira até agora não foram recuperados. O dono disse também que se propôs a arcar com as despesas de possíveis danos causados nas casas atingidas por algum poste. Você já ouviu falar em startup? É quando uma empresa aposta em atividades tecnológicas inovadoras no mercado. A gente está acostumado a ver isso acontecer em programas de computadores, por exemplo. Mas tem muitas pessoas de olho nessas novidades no campo também. Não é isso, Luma Soares? Boa tarde para você. Isso mesmo, Anderson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Tem produtores buscando essas inovações para potencializar a atividade econômica e, claro, reduzir os custos. Eu fui até uma propriedade aqui em Lusiânia para conversar com um produtor que está economizando bastante na compra e venda de cabeças de gado. E sabe como? Através de um aplicativo no celular. Vamos entender melhor agora na reportagem. É nesta propriedade de 100 hectares que o Ricardo cria gado de corte e leite.
São 200 cabeças. Este é o confinamento das vacas magras. Aqui acontece o processo de engorda, que dura em média 3 meses. O produtor comprou este terreno há 2 anos. De lá para cá, percebeu a necessidade de buscar soluções para facilitar e aprimorar o trabalho. Nós percebemos quando começamos a querer expandir o negócio, né? E às vezes a gente meio que parava por falta de conhecimento de outras pessoas, outras áreas. E aí eu conversando um dia com os meninos, que são meus sócios, eu falei para eles, a gente tem que tentar melhorar lá na fazenda, porque a coisa não está boa. É essa crise aí, né? Todo mundo muito apertado, e eu acho que a gente tem que inovar. Antes o Ricardo tinha que se deslocar até outras fazendas, outras propriedades para fazer negócio, avaliar se valia a pena mesmo investir na compra dos animais. Mas isso mudou. Agora, metade das cabeças ele negocia assim, na palma da mão, através de um celular. É que existem aplicativos que auxiliam, dão uma forcinha para quem quer comprar ou vender sem fazer muito esforço. Para a gente foi uma facilidade muito grande, porque antigamente você ia olhar um gado, você tinha que sair da sua cidade 5 horas da manhã, se fosse uma propriedade muito longe, você ficava 2, 3 horas dentro do carro, chegava lá, mas o dia inteiro na fazenda, até voltar para casa você perdia o dia, seu dia estava perdido. E hoje em dia não, hoje em dia dentro de uma sala, você pede o rapaz para te enviar o vídeo do gado, lá vai ter as informações, quantas cabeças são, o peso dele, a idade. E se você vê que tem viabilidade no negócio, aí sim você vai na propriedade e só termina de realizar o negócio. O aplicativo que o Ricardo usa é novo e está em fase de teste, mas já alcançou cerca de 100 mil possíveis compradores e vendedores. Quem teve a ideia de investir no primeiro app rural de Goiás e potencializar a atividade agrícola foi o João Guilherme. No nosso aplicativo está disponível mais de 10 mil cabeças de gado em pouco mais de 45 lotes. Tem as balizas, as fotos, os vídeos dos animais disponíveis, onde quando o comprador demonstra interesse, nós entramos em contato imediatamente para iniciar a intermediação e negociação. Depois que começou a usar o aplicativo, o produtor conseguiu economizar cerca de R$30 mil. Esse sucesso através do app é um modelo de negócio conhecido como startup, quando as empresas apostam em atividades inovadoras. Ideias que precisam só de um start, para que processos sejam mudados e práticas melhoradas. Para quem está sempre em busca de lucro, essas alternativas fazem toda a diferença. Eu acho que quem quer colher um bom resultado na propriedade tem que ir atrás dos aplicativos, atrás das novas tecnologias, né? Porque não anda nada fácil. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com a Vanessa Vaz, ela é coordenadora regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Boa tarde, Vanessa, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Lu, uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Assim, como a gente viu na reportagem, as startups estão invadindo cada vez mais o campo. A que se deve essa procura por inovação no agronegócio? Sim, como a gente pôde observar na reportagem, todo o segmento, a gente já tem várias startups hoje no segmento industrial e no agronegócio não é diferente. A gente sabe que hoje o pilar da nossa economia, não só no país, mas principalmente em Goiás, ela se deve ao agronegócio. E é a necessidade do produtor rural ter essa facilidade dentro da sua negociação, independente de qual for o seu setor produtivo. E a boa notícia agora para quem está assistindo a gente é que tem um evento hoje à tarde voltado para startup no agronegócio, é isso, né? Sim. Visualizando essa necessidade, o sistema FAEG-Senar e o Sindicato Rural criou, então, o Desafio Agro Startup, onde o intuito principal é a gente fomentar ideias empreendedoras e apoiar todas essas ideias para que elas virem uma grande empresa e assim possa atender o setor produtivo rural. E hoje, especificamente aqui em Lusiânia, nós vamos estar apresentando como que é esse nosso desafio por meio dessa palestra que vai acontecer no polo do Instituto Federal Goiano, às 13h30, nós vamos estar com o nosso palestrante Rodrigo Martins e ele vai repassar qual que é o passo a passo de como implantar essa ideia de negócio. E por meio, além da palestra, nós vamos apresentar também todo o acompanhamento que o sistema FAEG-Senar vai dar para quem quer colocar essa sua ideia em prática. Então, só reforçando, a entrada é gratuita, né? Todo mundo pode participar.
Todo mundo pode participar, todo mundo está convidado, e não só a participação hoje é gratuita, como todo o acompanhamento na implantação da sua ideia de negócio também é gratuito. A finalização do nosso projeto vai acontecer em abril, no nosso evento, na Tecnoshow, que é o principal evento tecnológico que nós temos dentro da agricultura e agropecuária no estado de Goiás, onde a gente vai premiar essas ideias, e nessa premiação nós vamos ter investidores, empresas que vão colocar em prática e comprar e apoiar essa ideia. Ok, Vanessa, obrigada. Nosso tempo está curtinho hoje, mas a gente acho que conseguiu passar o recado. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a participação. Obrigada. Bom, e o Senac está com inscrições abertas para diversos cursos. Confira. As vagas são para barbeiro, informática básica com internet, técnica manicure, pedicure e unhas decoradas, técnico em enfermagem, técnico em recursos humanos e para técnico em segurança do trabalho. As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Senac, que fica na área especial número 1, setor aeroporto. Mais informações é só ligar no telefone 3622-1990. E tem vagas de emprego disponíveis no Cine de Lusiânia e Cristalina. Dá só uma olhada. O Cine de Cristalina está oferecendo uma vaga para agente funerário, 10 para auxiliar de cozinha, uma para auxiliar de padeiro, 2 oportunidades para cozinheira, uma para garçom, 10 para operador de caixa, uma para empregada doméstica, uma oportunidade para soldador e uma para vaqueiro. Já o Cine de Lusiânia tem 2 vagas para padeiro confeiteiro, 5 para promotor de vendas e uma vaga para mecânico de caminhão. TV Trabalho está terminando. Na próxima terça-feira eu volto com mais dicas para vocês. Com você, Anderson. Vamos até a semana que vem. Intervalo comercial. A gente volta já.